A paz do Senhor para todos. Aqui nos fala o pastor Alexandre Gonçalves com mais uma reflexão da parte de Deus para cada um dos irmãos. Hoje estaremos lendo a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 18, que diz assim: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade, onde Deus estava. Louvado seja Deus. Esse texto, aleluia, do livro de Êxodo 20, aleluia, começa com uma instrução, aleluia, para que Deus colocasse o povo a um certo limite, para que eles ouvissem, aleluia, aonde estava a presença dele, que era no Monte Horebe. Deus se dirige, e Deus fala para que Moisés se chegasse até a ele, e Arão, aleluia, um pouco antes chegasse até ele. E o povo não poderia passar esse termo, aleluia. E a Bíblia diz que Deus, aleluia, se manifesta de uma forma assim, esplêndida, ao mesmo tempo impactante, porque teve som de buzina, um monte fumegava, louvado seja Deus, e relâmpagos e trovões estavam ao redor desse monte. O interessante, aleluia, é que o povo temeu já se aproximar para poder ouvir a voz de Deus. Porém, Moisés foi à frente, aleluia, entrou aonde estava aquele movimento, aonde estavam aqueles trovões, aonde estava a presença do Senhor, e falou face a face com o Senhor. E a Bíblia diz que Deus deu os mandamentos, aleluia, que são os 10 mandamentos, foram dados para Moisés, para que Moisés enviasse ao povo. Sabemos que o povo de Israel ficou 400 anos cativo, aleluia, por Faraó. O povo na escravidão, o povo desaprendeu os princípios da palavra do Senhor. Ainda assim, Deus tinha uma promessa, aleluia, com a descendência de Abraão. E a Bíblia diz que Deus ouve o clamor, aleluia, dos seus filhos, no caso, que eles eram descendência de Abraão, e ouve os seus gemidos. E ali escolhe Moisés para ser o líder, para ser aquele que haveria de libertar o povo de Israel. E a Bíblia diz que Deus fez com que o coração de Faraó se endurecesse, e Deus enviou, aleluia, as pragas no Egito, louvado seja Deus, de modo que a última praga foi a praga da morte dos primogênitos. E ali Faraó, aleluia, não teve mais como prender, aleluia, o povo de Deus. E ali 3 milhões de homens, mulheres, crianças, aleluia, não saíram de lá de mão vazia, mas saíram com ouro, saíram com prata, saíram com boi, e saíram do Egito. Todavia, o coração do Faraó continuava duro, continuava endurecido, e disseram assim: Ora, nós deixamos que os nossos escravos fossem embora, levassem o nosso ouro, levassem nossos gados, nós vamos lá e vamos matar todo mundo e pegar o que é nosso. E a Bíblia diz que eles foram até onde, aleluia, atrás de Moisés e atrás do povo que estava indo, mulheres, crianças e bois. E o Senhor, à sua frente, era como uma coluna de fogo, e atrás deles era como se fosse uma nuvem de fumaça. E a Bíblia diz que Deus, aleluia, diz que Moisés, ele se encontrou, aleluia, no momento em que se encontrava de frente para o Mar Vermelho. Atrás, Faraó com seus cavaleiros, e à frente o Mar Vermelho. E Deus falou para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Pega o teu cajado, Moisés, e estende sobre o Mar Vermelho. E a Bíblia diz que o Mar Vermelho, ele se dividiu ao meio. Louvado seja Deus. E o povo saiu, aleluia, a passar por dentro do Mar Vermelho. Louvado seja Deus. E logo atrás vieram quem? Os faraós.
Faraó, juntamente com seus cavaleiros, com seus guerreiros, com espadas, com lanças, com carruagens, para poder destruir o povo. Quando eles entraram dentro do Mar Vermelho, as suas rodas começaram a prender naquele chão molhado, e eles começaram a ficar em desespero, porque não estavam conseguindo caminhar. Porque, louvado seja Deus, o chão, quando o povo de Deus passou, estava enxuto, estava seco, mas quando foi eles para passar, o chão ficou molhado. Louvado seja Deus. E Deus fez com que o mar vermelho viesse a se fechar, e louvado seja Deus, e matasse todos, aleluia, aqueles perseguidores, os inimigos de Deus. O faraó, os seus cavaleiros, os seus soldados foram todos mortos pelas águas do Mar Vermelho que se fecharam. Louvado seja Deus. Deus deu um grande livramento ao povo de Deus. Todavia, esse povo que foi liberto, esse povo que foi tirado da escravidão, era um povo que carregava dentro de si a mentira, carregava a idolatria, carregava o orgulho, carregava a vaidade, carregava a soberba, carregava dentro de si, aleluia, muitos atributos, aleluia, que são contrários à vontade do Senhor. E Deus vai e dá os mandamentos do Senhor, aleluia, dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, aleluia, não cobiçarás a mulher do seu próximo, não matarás, não adulterarás, não dirás falso teu testemunho, honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Ou seja, Deus deu os mandamentos, mostrando que Deus era um Deus santo e queria que o povo também fosse santo. Mas aquele povo não estava preparado para ouvir propriamente da boca do Senhor os seus mandamentos. E era necessário o medo, era necessário o temor para que ele ouvisse de Moisés os seus mandamentos. Aleluia, Deus se manifestou de uma forma, aleluia, impactante e ao mesmo tempo temerosa, porque era necessário. Eu digo para você que quando uma pessoa é rebelde, quando uma pessoa tem um coração duro, somente a dor faz com que ele obedeça. Somente o sofrimento faz com que ele venha entender a necessidade da disciplina e da obediência. A Bíblia fala: castiga com vara o teu filho, para quando ele for mais tarde, ele não venha se desviar do caminho. Nem sempre ou somente o amor, somente a conversa faz com que a pessoa se converta. O castigo é necessário para frear o homem. O castigo é necessário para que o homem venha entender, louvado seja Deus, que o nosso Deus é um Deus que ama, mas que castiga aqueles que desobedecem. Mas ele não faz isso porque ele não ama, ele faz isso porque ele zela por aquilo que é seu. Nós somos filhos do Senhor, nós somos herança do Senhor, nós somos aqueles que vamos herdar a salvação da nossa alma. E o nosso Deus, se necessário for, Deus coloca no leito, se necessário for, Deus nos faz sentir dor, se necessário for, Deus nos coloca no deserto, se necessário for, Deus nos coloca sozinho, se necessário for, Deus nos coloca dentro da fornalha de fogo, se necessário for, Deus nos coloca dentro da, aleluia, da cova do leão, porque é necessário. A rebeldia, a incredulidade, a frieza espiritual tem cada dia mais inundado o nosso coração. O homem sem Deus é um homem desenfreado. O homem sem Deus é um homem que vive totalmente imerso à vontade do diabo. E a vontade do diabo é corromper a imagem e semelhança de Deus. Vemos homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, mulher com animal, aleluia, tendo relações sexuais, homem com crianças, pedofilia. Nós vemos assassinatos, nós vemos homens cada dia mais perversos, vemos homens desonestos, mentirosos, tratantes, irreconciliáveis. Tudo isso por causa da rebeldia e da dureza de coração. E o nosso Deus, aleluia, ele se aproxima dos seus, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Todavia, para os ingratos, para os profanos, para os reconciliáveis, para os religiosos, hipócritas, Deus tem sempre uma palavra dura e ainda por cima a condenação do inferno. Queira Deus que você tema o Senhor com amor e com temor. Queira Deus que você sirva o Senhor de todo o teu coração. Queira Deus que você venha entender, aleluia, que Deus levanta profetas na terra. Deus levanta pastores para poder nos direcionar, para nos ensinar a sua palavra. Que você venha honrar a palavra que sai da boca dos profetas, a palavra que sai da boca de um pastor. Seja submisso ao seu pastor, seja submisso à tua igreja, seja submisso à tua liderança. Não desonre a sua mãe, não desonre o seu pai, aleluia. Não se levante contra a autoridade de Deus, porque a Bíblia fala aí daquele que se levanta ou que toca no ungido de Deus. Os pastores são liderança. E a Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 3, toda alma seja sujeita às autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. E qualquer que se levantar contra a autoridade, está se levantando contra o próprio Deus. Então respeite a autoridade. Não é você, é Senhor. Não é Alex, é pastor Alex. É pastor João, é pastor Marco, porque sobre essa pessoa existe uma unção que Deus colocou sobre a vida dela. Lógico, se você está no teu trabalho, você não precisa falar dessa maneira, mas dentro da igreja, aleluia, entre pessoas que professam a mesma fé, tenha reverência com as pessoas que são santas, com as pessoas que são separadas, que são consagradas para Deus, que pagaram um preço, que escolheram, aleluia, ser chicoteado, ser aleluia, pisoteado, levar sobre si marcas, aleluia, calúnias, difamações, tantas provações que tem um pastor para poder chegar a esse mérito. Você não tem noção. Pastor não é profissão, pastor é vocação, e Deus chama, aleluia, aqueles que vão sofrer, que estão dispostos a sofrer para levar o evangelho do nosso Senhor Jesus a toda criatura. Que crê que Deus possa falar ao teu coração profundamente e que você possa entender que é necessário, sim, aleluia, um servo do Senhor para poder te ensinar a mensagem de Deus, para que você possa compreender, aleluia, a altura, a largura, o comprimento do amor de Deus que excede todo entendimento. Que Deus abençoe rica e abundantemente, e até a próxima.